Olá, concurseiros! Olá, concurseiras! Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo com os nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje eu estou aqui com a Maiara, a nossa aluna que foi aprovada na última edição do concurso unificado do TSE. Esse edital que reuniu aí diversos tribunais regionais eleitorais em um único dia de prova, trouxe a Maiara como primeira colocada para a especialidade de contabilidade em Sergipe. E ela vai contar para a gente um pouquinho de como foi a rotina dela para alcançar esse feito. Mayara, muito bem-vinda. Já agradeço aí a sua participação, a disponibilidade de vir aqui conversar conosco. E para a gente começar então esse bate-papo, eu vou pedir que você, por favor, se apresente para nós, nos falando o seu nome completo, sua idade, se não for nenhum problema para você, é claro, Uhum. sua área de formação, onde você mora e reforça para a gente, por gentileza, o cargo e a colocação em que você foi aprovada. Tá, primeiramente, obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da minha experiência. Meu nome é Maiara Gabriele, sou de Arapiraca, Alagoas, tenho 31 anos, fui aprovada em primeiro lugar para o cargo de analista de contabilidade no TRE de Sergipe. Sou casada, não tenho filhos, apenas 4 pets, e é isso. E sou contadora de formação. Caramba, 4 pets, eu tenho um, confesso que ele já me dá um trabalhão, imagina se fossem quatro. Mas, Mayara, nessa rotina de mãe de 4 pets, né, como foi que você se encontrou e o que foi que te levou a decidir pelos concursos públicos? Esse edital do TSE foi o seu primeiro concurso ou não? Você tinha uma dedicação exclusiva? Chegou a trabalhar na sua área de contabilidade? Então, não foi meu primeiro concurso. Atualmente eu sou servidora do Instituto Federal de Alagoas. Eu sou assistente em administração. E há 2 anos, aproximadamente, eu trabalho na área de contabilidade, não como contadora, mas como assistente num cargo de coordenação de contabilidade. O meu primeiro concurso foi lá em 2016. Eu comecei a estudar, na época eu trabalhava, e aí surgiu o edital desse concurso, que hoje eu sou aprovada, né? Saí do emprego para focar unicamente nos estudos. Nessa época eu ainda não conhecia a estratégia, então eu fiz o IFAO, o FAO, IBGE temporário, consegui aprovação no IBGE também, e um conselho de psicologia também eu consegui uma aprovação. Aí, com um ano depois, eu comecei a estudar para tribunais, e aí eu conheci o estratégia na época. Só que eu havia mudado de rotina porque eu tinha sido nomeada no cargo e eu trabalhava em outra cidade o dia todo, então tinha viagem, estava super cansativo. E nesse período eu estudei pouquíssimo, assim. Ainda fiz o tribunal, ainda fiz o TJ de Alagoas e o TJ de Pernambuco para nível médio. E nessa época eu não consegui aprovação. E veio a pandemia, eu estudei um pouco durante a pandemia, depois eu parei de estudar. Eu pensei, não, não está fazendo sentido nesse momento, vou dar uma pausa. Empreendi. Como eu tenho cachorro e gato, assim, eu gostava de animais, eu empreendi no mundo pet, na época da pandemia, de forma online. Sim. Fiquei, acho que, basicamente um ano nessa experiência, né, que foi bem diferente, bem aleatório. Então, eu voltei a trabalhar, eu já estava trabalhando, só que de forma remota, aí voltamos para presencial e ficou muito puxado para empreender. E eu não estava vendo o retorno que eu esperava também. Não me identifiquei também, né? Eu me vi, né, perdida sem saber o que fazer. E aí eu pensei, cara, o que eu sei fazer é estudar. Então, eu acho que eu devo voltar. Só que ainda não havia voltado. Em 2023, eu consegui uma remoção para assumir a coordenação de contabilidade na minha cidade. Então, eu ia trabalhar mais perto de casa, ia ficar mais tranquilo. Porém, eu não havia trabalhado ainda na área, né? Eu havia trabalhado já em contabilidade antes da minha formação em escritórios de contabilidade, mas eu ainda não tinha trabalhado na área pública. E aí foi uma novidade boa, né? Porque eu nunca havia cogitado de fazer concurso para minha formação. Eu estudava para nível médio, né? Mesmo com formação. Talvez eu não me sentia segura porque também não tinha tido a prática. E aí eu abri os meus olhos em 2023, mais precisamente em maio de 2023. Eu pensei, eu vou voltar a estudar. E aí eu assinei o Estratégia, né? Comecei a estudar, fiz um concurso de contador para UF aqui do meu estado. Fui reprovada porque assim, eu comecei de cara emendando um edital, sabe? Ia começar a estudar,
Eu tinha uma experiência em concursos em administrativo, português, matérias que eu estudei para nível médio. Eu não havia ainda estudado a minha área. Eu estava formada desde 2019, assim, fazia muito tempo que eu tinha visto os assuntos. Então, eu tive que encarar auditoria, orçamento, contabilidade geral, contabilidade pública, praticamente do zero. E aí eu já fui metendo um edital na frente, né? Porque eu pensei, se é para começar, vamos logo ter essa experiência. E foi muito bom, né? Eu não fui aprovada, mas nessa prova eu senti muita ansiedade, né? Tava muito tempo sem fazer prova. Então ela foi boa, né? Porque eu tive essa experiência de perder o medo de fazer prova. Então, eu engatei depois no TJ de Sergipe, que foi em outubro de 2023. Foi com a banca FGV apenas. E aí eu levei uma lapadinha, né? No específico, porque eu ainda estava muito crua no específico. Mas foi bom também, né? Para mim foi muito importante fazer prova, sabe, Letícia? Eu, Sim. eu não queria ficar só estudando em casa. Eu tive que largar um pouquinho do perfeccionismo de ir para a prova quando você se sentisse pronta. Eu queria ter essa experiência. Eu pensei, cara, eu não estou pronta, mas eu quero ter uma experiência de estar lá, de tempo de prova, de ansiedade, de nervosismo, e também ver onde eu estava falhando, né? Então, foi muito bom. E aí eu fui amadurecendo, né, nos estudos, eu engatei mais por conta justamente dos pós-editais, e surgiu a notícia que ia ter o TSE. E aí eu pensei, eu vou com tudo no TSE, né? Vai ser uma boa oportunidade, então eu vou com tudo. E comecei, né, a me dedicar cada vez mais. E teve no meio também TRF5 e TRT, tudo no mesmo ano. Tudo uma prova próxima da outra e 3 bancos diferentes. Então, eu tive que lidar com essa situação de fazer as 3 provas, trabalhar, né? Eu não deixei de trabalhar. O que eu consegui fazer foi pegar alguns períodos de férias, às vezes 15 dias próximos às provas, mas não foi possível em todas. Mas o que eu consegui, eu tentei fazer isso para aumentar, né, minhas horas de estudo. Mas eu tive que conciliar trabalho, casa, os pets e basicamente isso, assim, nesse período, assim. Foi um monte de coisa. Tanto é que até hoje eu sinto dores em algumas regiões do corpo, porque foi bem tenso o período, sabe? Pois é, e assim, você fez diversos tribunais, né? E nem todos você foi aprovada. Você disse mesmo que teve frustrações, tomou lapadas, como você mesma disse, e chegou ao primeiro lugar para sua área, no seu estado, né? No seu estado Foi em não, outro estado, em mas é Sergipe, próximo do meu estado. próximo. Então foi um salto, né? Principalmente considerando que o TSE unificado reuniu muita gente, diversos TREs em um único dia de prova. O que foi que Qual foi a virada de chave que você teve nesse concurso que você percebeu que te aproximou dessa colocação? Bom, assim, quando eu acho que a virada de chave foi depois do TJ de Sergipe, porque eu vi que eu tinha melhorado em relação ao FAO que eu tinha feito. Então eu pensei, cara, tem potencial aqui para estudar. Eu percebi que eu vinha melhorando a cada prova, né? E aí eu percebi que as coisas iam entrando, porque estudar contabilidade no começo é muito complexo, porque são muitos assuntos e um depende do outro para entender, muitas vezes. Então você só sente que está andando na matéria quando você já está mais da metade do edital. E aí a minha maturidade foi também perceber que eu precisava garantir alguma vaga, porque eu não sabia quando teria de novo provas de tribunais próximos ao meu estado, né? Sempre tem no Brasil inteiro provas de tribunais, mas eu queria passar em algum lugar que fosse perto, para não ficar tão longe da família, e também questões de custo de vida. Então, quando eu vi a oportunidade de TSE, TRF e TRT, todos na mesma área, né? Eu acho que a importância também de você escolher uma área específica e não ficar migrando tanto, porque eu pude melhorar nas matérias que foram comuns em todos os concursos que eu fiz. Mesmo que as bancas fossem diferentes, eu estava estudando basicamente as mesmas matérias. E aí, para o TSE, eu escolhi que seria ele o que eu ia focar. E quando veio o TRF, TRT, que tinha matérias diferentes do TSE, eu não foquei tanto nelas. Eu tô indo aqui para treinar, mas o meu foco é esse. Porque eu também não podia ficar trocando muito, né? Senão eu não ia garantir nada. Então, acho que a virada de chave foi entender que eu precisava focar numa área específica
E, assim, ter uma constância mesmo, porque eu sabia que eu precisava garantir alguma vaga, senão quando eu teria de novo novos concursos, né? Às vezes 4 anos, e aí eu não queria esperar isso tudo, eu estava precisando muito passar, estava numa fase da vida que eu tô feliz onde eu trabalho, mas assim, em questões de remuneração, eu queria muito mudar de vida, né? Eu precisava ultrapassar para conquistar alguns sonhos. Então a virada de chave foi, cara, eu preciso disso a todo custo e eu vou dar o melhor de mim para que isso aconteça. E assim, não foi fácil, né? Como todo mundo sabe, acho que cada um tem uma experiência. Mas no período eu tive muitas dores na cervical, nas costas, porque eu sou uma pessoa que sou muito sensível. Então, o meu emocional, ele mexe muito com o meu corpo. Então, eu tinha crise de enxaqueca, pescoço travando. E assim, hoje eu fico pensando, meu Deus, como foi que eu consegui dar conta nesse período, assim, de passar por cima de tudo isso e estar ali todo dia? Porque eu diria que a minha rotina não foi linear no sentido de, todo dia eu estudo muitas horas. Não, não foi perfeita. Porque eu tinha outras tarefas também para cumprir. Mas nem que fosse 1 hora, todo dia eu estava estudando. Sabe? Sabe aquele querer que ultrapassa qualquer coisa? Era todo dia com adesivo no pescoço. Chorava assim, às vezes, porque a pessoa não tem como, né? Assim, chega um momento de fragilidade que a pessoa pensa: será que vai ser? Será que não vai ser? Mas era enxugando as lágrimas aqui na frente do computador e fazendo questão, assim, com força. Então, acho que a virada de chave foi querer demais, sabe? Assim, pensar que era minha responsabilidade conquistar isso e que eu ia fazer o que fosse preciso para que desse certo. Muito bom você trazer isso, Mayara, de que a rotina e a jornada de um concurseiro ela não é linear, né? Ela Uhum. tem altos e baixos, e assim, é bem o que você falou, muitas vezes o concurseiro chora sozinho, em frente ao computador, ninguém tá vendo. Mas quando chega a aprovação, a gente percebe que são vários personagens que muitas vezes não estão ali no diário oficial, né? É uma rede que Sim, fica em volta do concurseiro que também são um apoio, né, necessário para essa jornada. E sobre isso, Maria, eu queria entender, inclusive, como foi a sua rotina, né? Porque você trabalha fora, você tem 4 pets, é casada, a gente sabe que faz diferença sim a rotina de um concurseiro que é solteiro para um que é casado, que sim. tem responsabilidades. Então, conta pra gente como era a sua rotina e você mencionou as questões. Além das questões, você tinha alguma outra ferramenta que te auxiliava nessa rotina? Sim, a minha rotina, é, eu trabalhava, uma parte do período eu ia presencial e outra home office. Então, isso ajudou um pouco também, né? Porque eu já não perdia tanto tempo de percurso. Sobre a casa, eu tinha uma pessoa que me ajudava 2 vezes na semana a fazer faxina. Sem ela, assim, eu não conseguiria, porque eu já, antes de estudar, eu já tinha alguém, porque eu já tenho umas limitações, assim, não consigo fazer muita coisa pesada porque meu corpo sente. Então, eu sempre tive uma pessoa que me ajudava nesse sentido. Só que, assim, tarefas domésticas não tem fim, né? Então, o que eu escolhia? Deixar as coisas bagunçadas. Não é fácil, porque a nossa mente às vezes não funciona na bagunça, mas eu escolhi que o estudo ia ser prioridade e a casa ia ser uma coisa que ia ser assim, meio caótica mesmo, não ia ficar 100% organizada sempre. Meu marido também trabalha, mas assim, a força que ele me deu foi a melhor coisa que eu poderia ter recebido. Assim, acho que foi melhor do que se fosse solteira e morasse sozinha. Ele me ajudou muito, né? Questão de eu estar aqui estudando, ele estar preparando alimentação pra gente. De vez em quando ele trazia um café, um lanche para mim, uma água que eu às vezes esquecia de pegar. Então, assim, ele foi um suporte de apoio muito bom. Né? Não teve cobrança da parte dele de querer tempo de qualidade comigo. Né? Ele entendeu que nesse período eu estaria mais focada em estudar. Então, ele não me cobrou atenção. Ele me deu suporte nas tarefas domésticas. Ele me deu suporte, assim, emocional também, né? Então, eu tive uma rede de apoio em casa muito boa, né? Eu não posso reclamar, graças a Deus. E a minha família também entendeu que eu não estava indo com tanta frequência. Eu vou na casa da minha mãe toda semana, 2 vezes por semana, almoço lá. O que é que eu fazia? Eu ia, almoçava e não ficava nem 1 hora lá. Eu dizia, mãe, eu tenho que ir estudar. Ela vai embora. Vai embora.
E assim, todo mundo entendeu que nesse período eu queria focar nisso, porque eu entrei, acho que no hiperfoco de viver o estudo mesmo, de querer estar sempre ali. E em relação ao trabalho, né, como eu trabalho com a mente e é cansativo, o que eu tentei fazer para facilitar a minha vida era acordar cedo para estudar antes de trabalhar, pelo menos 2 horas. Não é legal para mim, porque eu tenho muita dificuldade de acordar cedo desde que eu me entendo por gente. Assim, eu sempre fui aquela pessoa que acorda em cima da hora de ir para a escola, em cima da hora de ir trabalhar. Então, acordar 5 da manhã, de repente, não foi tão fácil. Mas eu tinha uma salinha de estudos que eu encontrei no Instagram e pelo Discord, onde a gente entrava e ligava a câmera. Então, eu ia, às vezes, 5 da manhã, tinha gente que estava desde 4 estudando. Isso me ajudou demais, sabe? Porque eu não me sentia sozinha. Inclusive nos finais de semana, eu ficava o dia todo não, assim, as horas em que eu estudava, eu ficava na salinha. E eu acho que para minha rotina, essa questão de ter a salinha de estudos como companhia mesmo, assim, de ver a galera estudando, me motivava muito. Eu não me sentia só. E eu acho que também encaixava ali alguns horários em que eu estava tranquila, no dia de home, por exemplo, né? Estudava antes, fazia minhas tarefas, aí na hora de almoço pegava mais uma horinha quando dava. Não era todo dia que eu conseguia, mas a minha rotina basicamente era tentar estudar antes do trabalho, quando dava no meio, meia horinha, uma hora, e no final, né? No final, acho que a minha maior dificuldade era estudar à noite, porque eu estava com a mente muito cansada. E eu não gostava. Só que quando eu não conseguia estudar de dia, eu tinha que estudar à noite. E uma coisa que eu achava que atrapalhava estudar à noite era o sono, porque eu ficava com a mente muito acelerada, e aí eu não conseguia desacelerar para dormir, ficava ansiosa. Eu estava tão doida que eu ficava, na hora de dormir, eu pensava o que eu ia estudar no outro dia. Eu pensava, eita, meu Deus, tomara que chegue amanhã para eu cumprir meta X, X, X. Então, assim, eu estava nesse nível, sabe? De estudo, não era gostar. Eu acho que eu não posso romantizar o estudo, porque a gente sabe que não é uma coisa fácil. Mas digamos que eu mergulhei para entender que nesse momento eu precisava focar naquilo, assim. As pessoas me chamavam para sair, tenho que estudar. Eu ficava meio assim, eu entendi, né? Eu não ficava sofrendo, nossa, eu tenho que estudar. Eu sabia que eu precisava. Então já virou uma coisa, já virou uma rotina mais agradável, digamos assim. Né? Você no começo é muito desagradável, fica 1, 2 horas sem estudar, mas depois você vai acostumando e aquilo ali faz falta. Quando não tinha o estudo, parecia um dia vazio. Inclusive depois que eu fui aprovada, né? Esse ano que eu recebi a aprovação, eu fiquei um tempo com esse vazio da rotina, assim, pensando, tá faltando alguma coisa, porque ele ocupa, né, um espaço na nossa vida. E eu acho que levar essa rotina como uma coisa não boa, no sentido, eu amo estudar, eu quero deixar de sair. Não, mas assim, o mais positiva possível, no sentido de você entender que vai ser para um meio maior, para um propósito maior. Acho que fica mais leve, sabe? Porque se estudar todo dia for um fardo, vai ser muito difícil você conseguir manter meses e anos, porque a gente sabe que concurso é longo prazo, né? Sim, falando em longo prazo, Mayara, é bom você trazer isso também, que assim, você passou por tudo isso, assim, sensações físicas, psicológicas, sociais, tudo isso está incluso no pacote. Quanto tempo você teve de estudos para esse concurso do TSE? Você pegou ele ali no anúncio, ou foi quando a banca já estava definida, o edital na praça? Eu já vim estudando para a área de analista de contabilidade de 2023, né? De maio de 2023. E aí, no início de 2024, eu comecei a focar no edital do TSE mesmo, em maio, né? Quando saiu o edital. Mas antes disso, eu já vinha estudando as matérias de contabilidade, né? As matérias contabilidade básica, ou geral, pública, auditoria e AFO, porque eu sabia que de certeza iam cair. Então, eram matérias que eu já estava estudando. Então, eu não posso dizer que estudei só no pós-edital, né? Porque eu já vinha pegando a base dessas matérias antes. Aprofundando. No pré, eu quis aprofundar no sentido de eu vou ler mais os conteúdos, vou avançar nos conteúdos, porque no pós eu queria tentar fazer mais revisão em questões. E aí o edital do TSE foi em maio e o do TRF foi em junho, eu acho. A prova do TRF seria em outubro
e do TSE em setembro, eu acho. Aí mudou. Então, assim, eu dei graças a Deus que a prova do TSE mudou, porque eu não estava preparada, sabe? Ainda faltava muito do edital para ver. E aí eu pensei, eu tinha que lidar com essas três escolhas, né, do que fazer, do que priorizar. Mas aí, um mês antes do TRF5, um mês de outubro, setembro e outubro, eu pensei, eu não posso também fazer o TRF5 sem estudar a banca IBFC, porque eu não queria. CESP é muito diferente das outras bancas, porque era certo e errado. E as outras, múltipla escolha. Então, abordagens muito diferentes. Eu não foquei 100% no TSE. Eu parei muito para estudar no meio do caminho outras coisas. Então, entre setembro e outubro, eu foquei em fazer questões só da IBFC. E aí, eu deixei o TSE de lado. Isso me deu um pouco de insegurança, sabe, depois. Porque eu tinha que escolher, mas eu pensava também que cada concurso era uma oportunidade. E aí eu ficava com medo de perder o TRF5 focando só em um. Sabe quando você fica, e agora? Eu escolho só um e vou focar 100% nele? Ou eu tento pegar um pouquinho dos três? Eu tentei fazer isso. Tentei abraçar o mundo. Eu não sei se eu indico, mas deu certo, assim. Então, né, eu não sei se eu indico, mas pra mim deu certo. E aí eu fiquei É, um mês eu fiquei um mês no IBFC, fiz a prova, né? Fiz prova para técnico e analista, porque teve técnico também em contabilidade. Nesse dia, 2 dias depois da prova, eu travei e fui parar no hospital. Porque eu passei muito tempo com cabeça baixa, né? Fazendo as duas provas que eu fiz os 2 turnos. E aí o meu pescoço travou, assim, de um jeito que eu não conseguia me mexer. Então, isso foi me dando insegurança ao longo do caminho também, sabe? Para dizer que essa rotina não foi perfeita. Eu travei o pescoço, na mesma semana eu ia ser madrinha de casamento de uma amiga, no pós-prova. Você imagine que caos, né? E eu pensando, eita, vai ter a prova do TSE, como é que eu vou estudar para o TSE toda travada? Será que eu não vou ficar boa? Então eu tive muitos altos e baixos nesse sentido, assim. O meu corpo, ele colapsou muitas vezes e ele me deixou muito insegura, porque a minha mente estava a mil querendo estudar muito, mas o meu corpo, ele não, simplesmente ele não acompanhava. Então, depois do TRF, né, teve também recurso de TRF, recurso de redação, tudo isso antes de você voltar a focar no TSE. E aí eu comecei a ficar insegura em relação ao TSE. Mas eu voltei a fazer questões só CESP, né? Eu disse, não, agora eu vou focar só no TSE. E o TRT, que é posterior, 15 dias depois do TSE, ou foi uma semana depois? Uma semana depois, parece. Foi, uma semana depois foi o TRT. FCC, totalmente diferente da CESP. Eu pensei, não posso focar na FCC também, porque eu vou ter que escolher uma das duas. Aí, nesse sentido, aí eu escolhi. Não sei se ficou muito confuso, porque foram muitos acontecimentos, assim, ao longo do não, período. ficou muito claro, Maera, ficou bem claro. Eu sei que é muito difícil para os concurseiros, mas eu gosto quando vocês trazem esse lado pessoal, que não é muitas vezes dito pela maioria, né, dos concurseiros, porque as pessoas entendem, né? Fica muito claro de que realmente é uma jornada de altos e baixos. E, Mayara, você agora já aprovada no TSE, tem planos, vai aposentar a caneta? Quais as coisas que você planeja daqui para frente? Então, né? é, eu acho que eu vou aposentar a caneta. Eu só vou saber quando eu for para o órgão. Se eu gostar do órgão, eu acho que eu vou gostar. Porque, assim, é um lugar muito perto da minha casa, da minha família. Eu não estava vislumbrando outros concursos no momento. Então, eu passei na minha área, eu já passei para analista. Eu acho que agora eu vou aposentar, assim. Eu não posso dizer nunca que eu nunca volto a estudar, porque eu não sei. Assim, eu não sei te dizer se eu vou voltar. Mas, assim, o meu corpo pediu para eu parar, sabe? A minha ideia era continuar estudando. Agora, em janeiro, eu tinha pensado em continuar estudando. Só que eu estava com muitas dores crônicas em algumas regiões do corpo. E, assim, estava muito sofrido. E aí eu pensei, vai que Deus me ajudou para eu baixar o fogo e ficar aqui agora e cuidar mais de mim. Então eu tirei esse ano para cuidar de mim, da minha saúde. Até porque eu queria curtir, né, a aprovação também. Curtir quando eu for chamada, eu preciso de energia para trabalhar, para aproveitar também e realizar os sonhos que eu tenho em relação ao novo cargo, né? Então eu tinha que estar bem. E aí nesse período eu optei por dar uma pausa nos estudos,
Não sei se, se é uma se a caneta tá batida, se vai ser aposentada, assim, a curto prazo, sim. Eu penso que sim, porque para minha família foi muito bom, para meu marido também foi bom o local que a gente passou. E aí eu teria que pesar muito uma nova aprovação, assim, teria que ser num lugar em que valesse a pena, assim, valesse muito a pena eu voltar, sabe, para ter essa rotina puxada, porque meu corpo sente muito, então teria que valer muito a pena Sim. para eu entrar nessa jornada de novo. Bom, Mayara, você trouxe aqui, né, diversos lados da jornada do concurseiro, que tenho certeza que vai ser de grande valia para quem nos assistir. E para a gente concluir, então, nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem pessoal aos concurseiros e concurseiras que também estão sonhando com a aprovação. A mensagem que eu deixo é que não desistam, assim, parece clichê, mas eu acho que é a frase que mais a gente precisa ouvir, porque diante das dificuldades que a gente tem, né, durante o período de estudo, dá uma vontade de parar, né, porque você é muito incerto, você não sabe se você vai conseguir a aprovação. Só que se você ficar batendo nessa tecla, né, e continuar e ter uma constância, vai ter uma hora que vai dar certo, porque estatisticamente você vai melhorando. Então, assim, eu acredito que o resultado acontece se a gente se esforçar e continuar e ter estratégia também, né? E é isso, assim, não desistir, acreditar em você principalmente. Eu acho que se a gente não acreditar na gente, quem é que vai acreditar? Eu pensava muito nisso. É uma vaga só. Mas por que não eu, né? Por que essa vaga não pode ser minha? O que é que eu não, o que é que falta em mim que eu não posso conquistar isso? Mayara, com isso, eu gostaria então de mais uma vez agradecer a sua participação, obrigada, né? E parabéns pela sua aprovação. Caso você decida retomar os estudos para concursos, eu espero você aqui no nosso canal novamente para compartilhar com a gente o seu Sim, depoimento. E sim. para quem nos assistiu até o fim desse bate-papo, fique à vontade para navegar por esse mesmo canal, conferir outras entrevistas, materiais gratuitos que ficam disponíveis aqui. E o link para o material que aprovou a Mayara e tantos outros concurseiros vai ficar disponível aqui embaixo. Eu encerro por aqui, mas aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!